impor dificuldades ao São Paulo. Porém, mesmo assim, o São Paulo tem capacidade e condições para fazer um jogo interessante e ganhar. Agora, essas questões que estão na órbita do São Paulo, né, tirando os traumas, a gente, de uma vez por todas, e o São Paulo precisa se posicionar sobre isso, senão fica sobrando para o Rogério, é mais uma coisa para ele, né? Jogador que se machuca, não volta, é muscular. Não é, mesmo sem ser especialista, não sou médico, não tenho nenhuma formação nessa área, pelo contrário. Agora, não é natural, tá? Não é uma coisa natural um clube ter tantos problemas musculares com 15 dias, 20 dias, um mês de temporada corrente, né? Então, acho que o São Paulo poderia, de fato, abrir lá chama Refis ainda? Chama. Agora é Refis Plus. Plus. Sério? É. Tá vendo? Refis Plus. Como é que é? Refis? Plus. Certo. Melhorou. Não sei se mudou só o nome ou se mudou alguma coisa. Parece que tem uns equipamentos. Tem um plus a mais agora. Tem um plus a mais. O responsável pela medicina do São Paulo deveria vir a público e explicar as lesões, como elas aconteceram, por que elas aconteceram, como foi feita a preparação. Porque a melhor forma da gente combater fake news é falando a verdade, entendeu? A melhor forma de você aliviar o Rogério nesse aspecto é falando a verdade, entendeu? É sendo cristalino, é sendo verdadeiro. Então, acho que esse aspecto poderia funcionar extra-campo e dentro de campo é o que tem mesmo. Ainda não dá para usar todos os estrangeiros, né? Acho que o São Paulo agiu muito bem, né, ao trazer para ele aliados que gostariam de ter 7 estrangeiros a partir do Campeonato Brasileiro. Agora, isso pode lá na frente reverberar contra o São Paulo. Por quê? Como tem outras equipes com mais condições de contratar, talvez contratem estrangeiros melhores que esses que o São Paulo contratou. Mas, para a necessidade do São Paulo, a medida foi muito boa e, pelo menos, o Rogério vai ter um cardápio de opções, né? E nesse cardápio tem de 1 a 27, ele vai ter opções para escalar o time. Não tem mais desculpa. Não posso porque é estrangeiro. Não posso por causa disso. Galopo não pode jogar aqui. O outro não pode jogar lá, né? A gente já sabe. Eu tenho feito um esforço que eu não gostaria mais de, nas minhas ideias, bater de frente com o Rogério, porque ele não vai mudar, né, o jeito dele. O Luciano é o jogador atrás do Caleri, os pontas são David e o Wellington Rato, né? O volante, o primeiro é o Mendes, depois vamos ver quem que vai assumir essa segunda posição. Espero que quando volte o Arboleda seja ele o zagueiro, pro bem do São Paulo. Tá bem o Arboleda, tá bem. Tá? Tá bem. Tá melhor já, né? Jogou, né? Tá bem. Correu no campo. Tá bem. Aí, já tá recuperando. Marília conhece tudo do Arboleda. Não, tá treinando lá no São Paulo e no condomínio. E no condomínio. Vendo aí, ó. Foi bem. Então, assim, aos poucos a coisa vai e tem tempo para isso, né? Nós vamos ter um mês até a fase que realmente interessa. São 4 semanas. Dá para recuperar jogador, dá para colocar o jogador na mão do Ceni e dá para a gente ver esse São Paulo melhor, pelo menos nas quartas de final. O Alessandro Possel, aqui na hashtag G4 Band Esportes, fala: mesmo com desfalque, São Paulo tem obrigação de golear esse fraco time da Inter. Abraço de Florianópolis. Não, golear? Não tem, o time é fraco, eu achei o time fraco. Eu fiz 2 jogos, eu achei fraco. Outro Palmeiras eu achei que jogou direito. Mas... mas enfim. Ok, acho que o São Paulo é favorito, não acho que tem obrigação de golear, levando em consideração todas as ausências, a falta de treino, a chuva que tomou no domingo, né? Tem gente que tomou chuva no domingo, até hoje está meio rouco, você já percebeu? Não é todo mundo que se recupera rapidamente da chuva que aconteceu no domingo. Não foi uma chuva, né? Foi um dilúvio. Eu acho o seguinte, sabe? Eu fico pensando em relação a essas questões do Rogério e eu tenho uma opinião de que ele é um fast learner. Eu acho que... Você cunhou essa expressão aqui e a gente... Temporada passada. Acho que ele é. Fast E eu acho que hoje é um jogo pra gente ver isso. Porque ele conseguiu, mesmo sem querer, fazer o time jogar de um jeito diferente, muito bem no final de semana. Tudo bem, com um a menos o adversário muito mexido, muito abalado, em crise e tal, mas foi muito bem, em condições inóspitas e tal. Então, como ele tem mais ausências hoje, talvez ele
porque o mundo vai oferecer essa oportunidade a ele de novo, eu acho que ele é um cara que se adapta rapidamente a verdades. No caso do Galopo, acho que a questão dele é outra. Não é porque ele não aceita o Galopo fazer gol. Ele não queria, não pedir, não era isso. Mas eu acho que talvez seja um jogo para ele mostrar que, como no ano passado, ele é um fast learner. Eu acho que o problema do Rogério são as recaídas. Eu acho que quando o time começa a ficar bom, ele fala, agora eu posso. Sabe, faz um primeiro tempo excelente, vamos mudar. Aí, o problema do Rogério, na minha opinião, são as recaídas. Eu sempre, quando você falou essa história do fast learner, eu sempre fiquei com essa história na cabeça. Fast learner, ou... Ele aprende rápido. O cara que aprende rápido as coisas. Eu acho. Mas depois eu comecei a duvidar. Não, eu acho que ele comecei a ter dúvidas. É porque ele tem o diabinho dele, o anjinho dele. Tem a teimosia para combater. Quando o anjinho está prevalecendo, ele é um cara que... Ele trabalha muito, ele é um workaholic, ele prepara o time melhor que qualquer outro técnico, ele pensa o jogo, ele assiste o adversário, ele já compara. Eu acho que o anjinho dele prevalece. Mas quando aparece o diabinho, aí que o problema aparece para o São Paulo. E acho que o diabinho não leva em consideração as deficiências, eventualmente, técnicas do time, a fila, a necessidade da torcida de ganhar. O diabinho quer fazer... O diabinho dele é meio flamenguista, entendeu? Ele quer jogar. Quer ir pro jogo. Eu acho que o tempo que ele passou na Gávea, ele ganhou um diabinho meio rubro-negro. Porque quando ele está no modo vamos fazer o trabalho, eu acho ele um bom técnico. Eu só acho que algumas questões dele, a teimosia e essa necessidade de assinar é o problema. É nisso que ele deveria trabalhar, porque o resto eu acho que ele vai bem. Mas quando você fala teimosia, ela não conflita com o ser exatamente... Conflita, mas é porque a maior parte do tempo... O teimoso é o cara que... Não, então... pronto. Fala, não, vai ser possível. Não, essa é a recaída dele. A Carol ele se deixa tomar pela teimosia, é a recaída dele. A Carol Moraes fala que a pronúncia do âncora é perfeita. Plus, do Regis Plus. Mas fala aí, Arnaldo. Não, então, mas você acha, Marília, que isso, por exemplo, se ele for ter uma recaída hoje... Hoje ele não tem como. Em termos táticos, ele tem. Ah, sim. Por exemplo, vamos lá. Então, ele tem mais a ausência do Luciano, né? Então, se ele voltar ao esquema... Ele pode voltar ao esquema com pontas. Colocando o Pedrinho, né, na ponta esquerda, o Rato na ponta direita, o Caleri de centroavante. Mas ele tem que fazer o Pedrinho e o Caio Paulista brigarem, para eles não se encontrarem no campo. Porque se os dois resolverem ir pela esquerda, teremos um problema, né, por mais juvenil, às vezes, simplória, que seja Inter de Limeira. Então tem que fazer, vocês brigaram e vocês não se encontram no campo. Você fica daqui para cá e você fica daqui para cá. Aí pode funcionar. Então, porque hoje acho que você tem... Na verdade, para mim tem uma dúvida o time. Se ele vai jogar com 2 pontas e Pedrinho ou com 100 pontas, com o Wellington Rato mais no meio, eu vou promovendo a volta do Nestor para ter mais jogadores no meio de campo e jogar Caleri próximo a Galo. Eu acho que ele vai fazer isso porque ele é um fast learner. E ele ganhou isso no final de semana. Eu acho que pensando nisso e dá uma certa paura. Calma, Eduardo. Não, eu tô tentando te animar, Eduardo. Ele fazer um time aí, não, vai voltar com os pontas. Eu já tô aqui pensando, vai voltar com os pontas, então o Galopo vai ter que jogar no meio, mas no meio o Rogério não gosta e o cara tá fora do time. Tá, é isso aí que vai acontecer. Você acha que ele não vai entrar como titular, o Galopo? Vai. Ah, bom. Na vaga do Luciano, com 2 pontos. E o Nestor? Nestor descansa. Não, mas já descansou. Já descansou. Ah, mas tá voltando agora. Contratura. Principalmente se chover. Não é muito louco você pensar... Porque qualquer outro técnico, você fala, bom... Ou o Nestor de segundo volante. Vai jogar e tá tudo certo. Ou ele põe o Nestor de segundo volante e vamos jogar contra a Inter de Limeira. Se sair... Nestor e Galopo. Isso. Pode até ser. Sim, pode Mendes, ser. Nestor e Galopo. Com essa defesa, digamos, imberbe, é um certo risco, mas se fosse ele, colocaria 2 volantes. Mas aí é o Rogério Ceni. Voltar a esse esquema dele é puro Rogério Ceni. Não, mas ele pode... Exato, mas aí dessa vez ele pode usar aí é a hora que ele fala, agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. É esse momento que ele precisa controlar. Eu vou aprender com o que aconteceu contra o Santos. Não, o que a Marília... Você viu, Marília, na coletiva, que as virtudes do São Paulo e dos jogadores que entraram foram todas pelas circunstâncias. Então, mas aí que tá. Eu acho isso. Eu acho que essa parte dele é ruim. Mas agora ele tem as circunstâncias a favor dele dizer que, por causa das circunstâncias, ele quis isso. Ele achou uma coisa diferente.
E aí eu acho que pode juntar as duas coisas para ele... Porque o ano passado ele foi rapidamente... Ele teimou lá com o time pelo meio, teimou que o Patrick não podia, depois ele foi convencido de que estava jogando bem e ele acelerou desse jeito. Só que aí ele começa a ter umas outros problemas. Eu acho que em relação ao modo de jogar, até porque ele tem um departamento médico sempre cheio, até porque ele vai enfrentar um calendário que até agora foi muito legal com os times. Ninguém pode reclamar do calendário até agora. Não, vai começar a reclamar em abril, quando começar a Sul-Americana, Copa do Brasil, aí vai reclamar do calendário. Viagem até Fortaleza, volta, vai para o Rio Grande do Sul, volta, vai para Venezuela, volta, aí até Limeira, até Ribeirão Preto, tá bem ok por enquanto. Ele vai precisar fazer isso. Ele vai precisar mexer no time como ele pôde mexer no ano passado e esse ano ele não está conseguindo. Então hoje ele pode. Então tá aí, né, galera? 14 desfalques pro jogo de hoje, né? Não sei a parcial de ingresso no Morumbi hoje. Não sei se vai ser um público grande, né? Mas o São Paulo tá em segundo na classificação geral. O Corinthians, que tá em terceiro, pega o Palmeiras, então tem muita chance de perder ponto. Então é importantíssimo o São Paulo somar ponto, já que eu acho que o Palmeiras vai ser o líder geral. O São Paulo conseguiu o segundo e disputar a semifinal no Morumbi, né? Que a gente sabe que faz a diferença. Então é um jogo importante hoje, de que o São Paulo precisa vencer, mesmo com todo desfalque, cara. 1-0, 2-1, tá ótimo, né? O que vale é os 3 pontos, valeu? Se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta pra onde vocês do que vocês viram do vídeo aí. Vamos debater junto aí, galera. É nóis, todos créditos pra Banda Esporte, link da Banda Esporte, programa G4 aí, Marília, Arnaldo, Tirone e o Mancini aí, link na descrição aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!